Há momentos em que duas pessoas dizem que tudo acabou, mas os seus corações recusam-se a aceitar. No episódio 77 de ***Arafta***, é exatamente nesse ponto que encontramos Atis e Mercan, presos entre palavras de despedida e o amor que insiste em permanecer vivo. Mercan encara Atis com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ela não aceita simplesmente aquela decisão fria de terminar tudo. Ela quer respostas. Quer entender como um homem que jurava amor todos os dias agora pode olhar para ela e dizer que tudo acabou. A voz dela treme, mas não recua. Ela lembra-lhe de tudo o que aconteceu entre os dois. Dos dias em que ele corria atrás dela dizendo que nunca desistiria. Das noites em que prometia que o amor dele sobreviveria a qualquer coisa. Tu imploraste para eu acreditar em ti. E agora queres simplesmente ir embora. Atis tenta manter o olhar firme, mas dentro dele a tempestade é devastadora. Ele sabe que está a mentir. Não porque deixou de amar Mercan, mas porque acredita que continuar ao lado dela só vai destruir ambos. Mesmo assim, ele insiste na mesma explicação fria. A relação deles não pode continuar. Mercan recusa-se a aceitar aquela resposta. Ela conhece Atis demasiado bem para acreditar nisso. Algo mudou, sim, mas não foi o amor. Há alguma coisa que não me estás a dizer. Atis tenta fugir da conversa. Diz que não há nada mais a explicar. Que tudo foi apenas o erro. Mas Mercan aproxima-se mais. Ela desafia-o a dizer uma frase simples. Diz que não me amas. O silêncio que se segue é devastador. Atis não consegue. Porque a verdade é que ele ama-a mais do que nunca. Mercan percebe imediatamente. Os olhos dele traem-no. E então ela diz algo que revela o desespero do seu coração. Se o passado é o problema, então deixem tudo para trás. Ela propõe algo radical. Ir embora juntos. Longe da cidade, longe das famílias, longe da vingança e do ódio que destruiu tantas vidas. Começar uma nova vida. Mas Atis sabe que a realidade não é tão simples. Ele diz que viver longe da própria terra não é fácil. Que fugir não apaga as feridas. E por mais que tente parecer firme, o olhar dele denuncia a verdade. Ele está a tentar proteger Mercan, afastando-se dela. Enquanto isso, outras histórias continuam a desenrolar-se na casa. Sisek conversa com a mãe sobre Malik. A mãe percebe claramente o amor entre os dois, mas também teme o futuro. Ela sabe que as famílias podem tornar essa relação extremamente difícil. Mesmo assim, diz algo importante. Se Sisek realmente acredita naquele amor, então deve lutar por ele. Paralelamente, dentro da mansão cresce outra tensão perigosa. A ASL observa tudo em silêncio, mas dentro dela existe uma obsessão cada vez mais forte por Atis. Ao saber que ele e Mercan estão afastados, acredita que finalmente tem uma oportunidade. Mas a própria mãe tenta alertá-la. Mesmo que Atis esteja separado de Mercan, ele continua apaixonado por ela. E isso nunca vai mudar. A ASL recusa-se a aceitar. Ela acredita que com o tempo conseguirá conquistar o coração dele. Essa obsessão começa a tornar-se cada vez mais perigosa. Enquanto isso, Atis recebe uma notícia que reacende a raiva dentro dele. O médico que realizou a operação ilegal envolvendo Ayla morreu e estava ligado a uma rede de tráfico de órgãos. A verdade começa a ficar ainda mais sombria. Quantas crianças foram vítimas desse sistema? Quantas vidas foram destruídas? Mas mesmo com essa revelação, a maior batalha de Atis continua a ser interna. Porque cada vez que olha para Mercan, sente duas coisas ao mesmo tempo, amor e dor. Mercan sozinha, tentando convencer-se de que aquele amor ainda não acabou. Ela sente isso no olhar dele. Sente isso nos gestos que ele tenta esconder. E talvez ela esteja certa. Depois da conversa dolorosa entre Atis e Mercan, a atmosfera dentro da casa torna-se ainda mais pesada, como se cada corredor guardasse ecos das palavras que os dois trocaram. Mercan tenta convencer-se de que precisa aceitar a decisão dele, mesmo que no fundo do coração saiba que nada terminou de verdade. O problema é que seguir em frente torna-se quase impossível quando os dois continuam a cruzar-se todos os dias, quando cada olhar e cada gesto lembram o quanto ainda existe entre eles. Num desses momentos aparentemente simples do dia a dia, a tensão explode novamente. Na cozinha, Mercan deixa cair um copo que se estilhaça no chão, espalhando cacos de vidro por toda a parte. Ela ajoelha-se imediatamente para limpar tudo sozinha, talvez tentando provar a si mesma que já não precisa da ajuda dele. Mas Atis entra naquele instante e aproxima-se rapidamente para impedir que ela toque nos pedaços de vidro. Ele tenta recolhê-los antes que ela se magoe, mas Mercan afasta a mão dele com firmeza. Diz que não precisa da ajuda dele, que foi ela quem deixou o copo cair e que é ela quem vai limpar. Aquela frase,
aparentemente simples, carregam um significado muito maior. Ela quer mostrar que já não depende dele. Ates insiste, não por obrigação, mas porque ainda se preocupa com ela. Diz que ela pode cortar-se e tenta novamente ajudá-la, mas Merken responde com ironia amarga, lembrando-lhe que ele próprio foi quem decidiu terminar tudo entre eles. Se a relação acabou, então ele também não tem o direito de se preocupar. A discussão cresce lentamente, alimentada por sentimentos que nenhum dos dois conseguiu enterrar. Merken acusa Ates de ter entrado na vida dela, virado tudo do avesso e depois simplesmente decidido ir embora como se nada tivesse acontecido. Ates tenta manter a calma, mas quando percebe que ela vai tocar nos cacos de vidro, acaba por segurar o braço dela para impedi-la. Durante alguns segundos os dois ficam frente a frente, muito próximos, presos num silêncio intenso que diz mais do que qualquer discussão. Nesse momento, Ates deixa escapar aquilo que realmente sente. Ele diz que sabe que Merken ainda o ama. Ela responde imediatamente que não, mas a forma como evita o olhar dele mostra que a verdade é bem mais complicada. Ates insiste, dizendo que conhece o coração dela e que ela pode negar com palavras, mas não consegue esconder o que sente. Por um breve instante a resistência de Merken quebra e ela admite que ainda o ama, que tentou arrancar aquele sentimento do coração, mas que não conseguiu. A confissão cria um momento de enorme intensidade entre os dois, como se tudo pudesse recomeçar naquele instante. Porém, a realidade volta rapidamente quando Merken lembra que a história deles começou com vingança e mentiras. Ela recorda que Ates entrou na vida dela com um plano e pergunta se talvez tudo o que viveram não tenha sido apenas um erro desde o início. Ates não consegue responder, e o silêncio dele confirma que o passado continua a ser uma ferida aberta entre os dois. Enquanto essa tensão emocional domina a relação deles, outras histórias dentro da casa também começam a ganhar força. A ASL, que há muito tempo observa Ates em silêncio, vê o afastamento entre ele e Merken como uma oportunidade. Para ela, talvez seja finalmente a chance de se aproximar do homem que sempre desejou. No entanto, Smal percebe imediatamente o perigo dessa obsessão e decide confrontá-la diretamente. Ele diz algo que ninguém tinha coragem de dizer tão claramente. Ates ama Merken de uma forma profunda e verdadeira, e mesmo que esteja afastado dela agora, esse sentimento não vai desaparecer. Segundo Smal, se a ASL realmente se preocupasse com Ates, deveria afastar-se e aceitar a realidade. Mas a ASL recusa-se a aceitar essa ideia, acreditando que o tempo pode mudar os sentimentos dele e que um dia ele poderá olhar para ela de maneira diferente. Ao mesmo tempo, Malik enfrenta um problema sério que ameaça mudar completamente o rumo da sua vida. O passaporte dele desapareceu. Sem esse documento, ele não consegue resolver a situação da possível deportação. O desespero começa a crescer à medida que o tempo passa e ninguém consegue encontrar o documento. Malik tenta lembrar onde o viu pela última vez, imaginando se pode tê-lo perdido na mesquita ou deixado no carro sem perceber. Cada minuto que passa aumenta a pressão sobre ele, porque sem aquele passaporte todas as suas esperanças de permanecer no país podem desaparecer. No meio de todas essas tensões, uma coisa torna-se cada vez mais clara. Ates e Merken podem dizer que a relação acabou. Podem tentar manter distância e até convencer os outros de que tudo terminou, mas o que existe entre eles ainda está longe de desaparecer. Pelo contrário, quanto mais tentam afastar-se, mais evidente se torna que o amor continua ali, escondido por trás de orgulho, culpa e feridas do passado. Depois do confronto emocional na cozinha, Merken tenta afastar-se de Ates para recuperar um pouco de paz. No entanto, em Arafta, a paz parece sempre durar muito pouco. O destino faz com que os dois se cruzem novamente pouco tempo depois, e desta vez o encontro acontece no lugar onde as emoções já estão à flor da pele. Merken aceita encontrar-se com Nazir, que mais uma vez tenta aproximar-se dela. Desde o início da história, Nazir tem demonstrado sentimentos profundos por Merken. Agora que percebe a crise entre ela e Ates, acredita que chegou o momento de dizer claramente o que sente. Ele fala com uma intensidade que quase parece desespero. Diz que a única coisa que deseja é proteger Merken e mantê-la longe dos perigos que cercam a família de Ates. Para Nazir, aquele ambiente está cheio de inimigos e segredos perigosos, e ele teme que Merken seja a próxima vítima de uma guerra que não lhe pertence. Durante a conversa, Nazir abre completamente o coração. Ele diz que não se importa com nada além da felicidade dela e que está disposto a aceitar qualquer condição se isso significar tê-la ao seu lado. Chega até a dizer que, quando os 187 dias do casamento formal entre Merken e Ates terminarem, ela poderia casar-se com ele. Para Nazir, até um único dia ao lado dela seria suficiente para dar sentido à sua vida. Mas Merken responde com honestidade. Ela não quer enganar ninguém. Acima de tudo, não quer mentir sobre o que sente. Ela diz que ainda ama Ates, apesar de toda a dor,
apesar de todas as mentiras e apesar da distância que agora existe entre eles. Para Merkan, o amor que sente não desapareceu, e aceitar casar-se com outra pessoa apenas para fugir do sofrimento seria uma nova prisão. O que Merkan e Nazir não percebem é que alguém está prestes a ouvir toda essa conversa. Ates chega naquele momento e vê os dois juntos. A cena que encontra à sua frente acende imediatamente uma chama de raiva dentro dele. Mesmo depois de ter dito que a relação acabou, mesmo depois de tentar convencer Merkan de que deveriam seguir caminhos separados, vê-la ali com Nazir desperta algo que ele não consegue controlar. O ciúme. Ates aproxima-se furioso e exige saber o que está a acontecer. Nazir não recua e responde com firmeza que apenas estava conversando com Merkan. Mas a situação rapidamente se transforma num confronto direto entre os dois homens. Ates não aceita a ideia de Nazir aproximar-se da sua esposa, mesmo que o casamento deles seja apenas formal. Merkan tenta intervir e pede que os dois parem. Ela está cansada das brigas constantes, cansada de ver todos os homens ao seu redor transformarem cada conversa numa batalha. A sua voz carrega frustração e cansaço, porque sente que ninguém realmente a escuta. Nazir insiste que Ates não é a pessoa certa para ela e que um homem que não consegue proteger a mulher que ama não merece estar ao lado dela. Ates responde imediatamente, dizendo que ninguém tem o direito de pensar em Merkan dessa forma, porque ela ainda é sua esposa. A tensão entre os dois homens cresce rapidamente e parece que uma luta pode começar a qualquer momento. Merkan, desesperada, levanta a voz e exige que parem. Ela diz que está cansada de ver todos lutarem por ela como se fosse um troféu. Para ela, aquilo não é amor, é apenas orgulho ferido. Mesmo assim, o confronto deixa algo muito claro. Ates ainda sente algo profundo por Merkan. O ciúme que demonstrou não pode ser escondido, e Merkan percebe isso imediatamente. Depois que Nazir se afasta, ela confronta Ates. Pergunta por que ele está tão irritado se foi ele mesmo quem disse que o casamento deles não significava nada. Ates tenta justificar-se dizendo que aquilo é apenas uma questão de respeito. Mas Merkan não aceita essa explicação. Ela lembra-lhe que foi ele quem declarou que tudo entre eles era apenas um acordo, apenas um casamento formal. Se é assim, então por que ele se comporta como se tivesse o direito de exigir explicações? A discussão entre os dois continua carregada de emoções contraditórias. Merkan acusa Ates de dizer uma coisa e fazer outra, de afirmar que a relação acabou e ao mesmo tempo agir como um marido possessivo. Ates, por sua vez, luta para esconder o que realmente sente. Mas quanto mais tenta negar, mais evidente se torna que o amor ainda está vivo. E essa contradição é exatamente o que torna tudo ainda mais complicado. Porque se existe amor, então por que eles continuam a afastar-se? A resposta para essa pergunta pode ser ainda mais dolorosa do que qualquer briga. Depois do confronto explosivo entre Ates e Nazir, Merkan tenta afastar-se daquela confusão que parece persegui-la a cada passo. O que ela mais deseja naquele momento é silêncio, algum espaço para respirar e organizar os próprios pensamentos. No entanto, na casa onde todos vivem cercados por rancores antigos e segredos perigosos, a tranquilidade nunca dura muito tempo. Enquanto Merkan tenta recuperar o equilíbrio, outras tensões começam a surgir dentro da família. Malik enfrenta uma situação cada vez mais complicada. O desaparecimento do seu passaporte transforma-se num problema urgente, porque sem esse documento ele não consegue resolver a questão da possível deportação. O tempo corre contra ele, e a preocupação cresce entre todos que gostam dele. Malik procura o passaporte em todos os lugares possíveis, tentando lembrar se o perdeu na mesquita, no carro ou em algum dos corredores da casa. Cada minuto que passa aumenta o medo de que alguém possa ter escondido o documento de propósito. E, pouco depois, uma nova informação aparece que torna tudo ainda mais inquietante. Alguém apresentou uma denúncia contra Malik às autoridades de imigração. Isso significa que a ameaça de deportação não foi apenas um acidente burocrático. Alguém fez isso deliberadamente. A pergunta que começa a ecoar entre todos é simples e assustadora. Quem teria interesse em expulsá-lo do país? Enquanto esse mistério começa a tomar forma, outra tensão muito mais perigosa cresce entre a ASL e Merkan. A ASL já não consegue esconder o ressentimento que sente. Para ela, Merkan é o maior obstáculo entre si e o homem que deseja. O afastamento entre Ates e Merkan não diminuiu essa obsessão. Pelo contrário, parece ter alimentado ainda mais o desejo de ASL de ocupar o lugar de Merkan. Quando as duas finalmente se encontram frente a frente, o confronto torna-se inevitável. A ASL acusa Merkan de continuar perto de Ates mesmo sabendo que está destruindo a vida dele. Diz que Merkan deveria afastar-se se realmente tivesse consciência ou vergonha, lembrando constantemente o passado entre as famílias e a tragédia que marcou a vida de Ates. Merkan, porém, não aceita essas acusações.
Ela responde com firmeza que o que existe entre ela e Ates não diz respeito a mais ninguém. O que viveram, a dor que partilham e o amor que ainda existe entre eles não pode ser julgado por quem observa de fora. A ASL não aceita essa resposta. A raiva dentro dela explode. E as palavras que diz mostram quanto a obsessão já ultrapassou qualquer limite razoável. Ela promete que vai separar Mercan de Ates custa que custar. Para a ASL, não existe outro caminho. A discussão cresce até que Ates aparece e interrompe a cena antes que a situação fique ainda mais fora de controle. Ele coloca-se imediatamente ao lado de Mercan, deixando claro que não permitirá que ninguém a humilhe ou a ataque. Ates olha diretamente para a ASL e diz algo que muda completamente o tom da conversa. Ele afirma que Mercan é a sua esposa e que ninguém tem o direito de ultrapassar essa linha. A forma como ele a defende deixa todos em silêncio por alguns segundos, porque revela algo que ele tentou esconder durante tanto tempo. Apesar de tudo, Mercan continua a ser a pessoa mais importante para ele. Mas o verdadeiro perigo ainda não apareceu. Enquanto todos discutem, uma figura silenciosa observa tudo com um olhar cheio de rancor. A ASL sente que está a perder o controle da situação e decide usar a única arma que acredita poder destruir definitivamente a ligação entre Ates e Mercan. Uma verdade. Uma verdade terrível. Durante muito tempo essa informação esteve escondida nas sombras, protegida por silêncio e medo. Ates tentou impedir que Mercan descobrisse, porque sabia que aquela revelação poderia destruir o coração dela para sempre. Mas naquele momento, consumida pela raiva e pela inveja, a ASL decide que já não vai guardar segredo. Ela prepara-se para dizer algo que ninguém naquela casa está pronto para ouvir. E quando essas palavras finalmente forem pronunciadas, nada voltará a ser como antes. Arafta. Cardinal, parte 5. A verdade que destrói tudo. Depois de tantas discussões, acusações e emoções à flor da pele, o momento que Ates temia durante todo esse tempo finalmente chega. O ar na casa torna-se pesado, quase impossível de respirar, como se todos pressentissem que algo terrível está prestes a acontecer. Mercan ainda tenta manter a calma, tentando ignorar as provocações da ASL, mas no fundo sente que aquela conversa não vai terminar bem. A ASL, consumida pela inveja e pela obsessão, já não consegue controlar a própria raiva. Durante muito tempo ela assistiu ao amor entre Ates e Mercan, acreditando que um dia poderia ocupar o lugar dela. No entanto, mesmo depois da separação e de todos os conflitos, percebe que Ates continua a proteger Mercan. Aquilo torna-se insuportável para ela. E então decide usar a única arma capaz de destruir tudo. Uma verdade que durante muito tempo esteve escondida. As palavras começam a sair da boca dela carregadas de veneno. Primeiro, acusa Mercan de ser a causa de toda a tragédia que destruiu a vida de Ates. Diz que ela não tem vergonha de continuar ao lado dele mesmo sabendo do que aconteceu no passado. Mercan tenta entender o que a ASL está a insinuar, mas ainda não imagina a dimensão da revelação que está prestes a ouvir. Ates percebe imediatamente o que a ASL está prestes a fazer. Ele tenta interrompê-la. A voz dele sobe, exigindo que ela pare. Mas já é tarde demais. Movida pela raiva, a ASL grita a verdade diante de todos. Ela revela que o rim que mantém Mercan viva pertence a Ailu. Durante alguns segundos o mundo parece parar. O silêncio que se instala é tão pesado que ninguém consegue sequer respirar. Mercan fica completamente imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. As palavras ecoam dentro da sua cabeça, repetindo-se como um pesadelo do qual não consegue acordar. O rim pertence a Ailu. Isso significa apenas uma coisa, que a vida dela foi salva à custa da morte da irmã de Ates. Os olhos de Mercan enchem-se de lágrimas, mas não são apenas lágrimas de tristeza. São lágrimas de choque, de culpa e de uma dor tão profunda que parece impossível de suportar. Ela olha para Ates em busca de uma resposta, mas o silêncio dele confirma tudo. Durante todo esse tempo ele sabia. Sabia da verdade e tentou escondê-la para protegê-la. Mercan começa a compreender porque ele decidiu afastar-se, porque dizia que a relação deles não podia continuar. Agora tudo faz sentido. Cada palavra, cada olhar distante, cada tentativa de terminar. Tudo estava ligado àquela verdade devastadora. Ela sente como se estivesse a sufocar. Porque perceber que alguém morreu para que ela pudesse viver é uma culpa quase impossível de carregar. Ates aproxima-se, tentando explicar que ela não tem culpa, que tudo aconteceu quando eram apenas crianças e que as decisões foram tomadas por pessoas muito mais poderosas do que eles. Mas Mercan já não consegue ouvir. Na mente dela existe apenas uma pergunta que não encontra resposta. Como pode continuar a amar um homem cuja irmã morreu para que ela sobrevivesse? A revelação distrai completamente o equilíbrio que ainda restava entre os dois. Enquanto isso,
Ates olha para o SL com uma fúria que raramente se vê nele. Ele sabe que aquela verdade deveria ter sido revelada de outra forma, no momento em que Mercan estivesse preparada. Mas agora o dano já foi feito. A verdade saiu à luz da forma mais cruel possível. O episódio termina deixando todos presos naquele momento devastador. Mercan, quebrada pela culpa. Ates, consumido pela dor de ver a mulher que ama sofrer por algo que nunca foi culpa dela. E a pergunta que fica no ar é ainda mais dolorosa do que tudo o que aconteceu até agora. Será que o amor deles conseguirá sobreviver a uma verdade tão pesada? Ou será que a memória de Ailul vai separar os dois para sempre? Em ***Arafta***, algumas verdades não libertam. Algumas verdades simplesmente destroem tudo.